O BNK Beats colocou: por que todo mundo me chama de burro e lerdo como se fosse culpa minha? O que eu fiz de errado? Olha aqui. Tem uma angústia aqui do BNK, não sei se vocês percebem. O que eu fiz de errado? Você vê como que nós temos uma mania de julgar o outro. Isso é uma coisa que eu já tenho falado bastante aqui. Eu julgo o outro a partir do meu olhar. Começa por aí. E eu humilho o outro para me colocar prevalecido. Presta atenção, eu tô falando isso aqui pra vocês sempre numa boa. Eu sei dos meus defeitos também, entendeu? Aquilo que eu faço, às vezes eu posso também me irritar com uma pessoa, fazer alguma coisa. Então, assim, não sou melhor que ninguém, vocês sabem disso. Estamos aqui. Mas por que todo mundo chama o BNK Beats de burro e lerdo como se fosse culpa dele? Você entende? Às vezes, pessoal, o que acontece? As pessoas hoje em dia, a ciência tem avançado e ela tem percebido o seguinte: existem muitas dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, déficits de aprendizagem. Nem todas as pessoas são iguais. Algumas pessoas têm sim dificuldade de aprendizagem. Uma pessoa disléxica, ela tem sim dificuldade de leitura. Uma pessoa com descalculia, ela tem sim dificuldade de raciocínio lógico-matemático. Uma pessoa que tem algum outro tipo de transtorno ou déficit ou qualquer coisa do tipo, ela vai ter mais dificuldade sim para interpretar aquilo que é se falado. Mas isso não dá o direito de ninguém falar que o outro é burro ou não. Entendeu? Por isso que eu falo, esse negócio de falar que a pessoa é boa, que a pessoa é lerda ou coisa do tipo, é pra eu me colocar como superior. É pra eu me colocar como superior. Uma vez eu falei pros alunos, a gente tava estudando história. E aí eu falei pra eles, a gente tava estudando Egito antigo, aí eu tava falando de politeísmo, eles falaram, professor, eles são burros. Eu falei, mas a gente não pode falar que eles são burros. Eles viviam em outro contexto de época, eles viviam em outra maneira de viver, a visão deles era diferenciada. Como que nós que estamos nesse período histórico, como nós estamos agora, podemos olhar para o passado e falar, pô, os caras são burros. É a mesma coisa que olhar, pô, na Idade Média, pô, o pessoal é burro, hein? Olha o tanto de gente que morreu na peste negra, era só uma doença lá do rato. Você entende? Como que eu vou falar isso? Nós vivemos em um outro momento histórico. A mesma coisa quando a gente não olha para o outro. É lógico, pessoal, aqui eu tô falando, é difícil às vezes, tem muita gente, e isso acontece, tá? Isso também acontece, eu não vou só falar que todo mundo é ruim. Tem muita gente que tem sérias dificuldades e acha que sabe de tudo. Eu acabei de falar pra vocês. E nós vivemos numa época onde a ignorância, e aqui eu tô falando ignorância no sentido do quê? De ignorar algo, de ignorar uma informação. Ignorância no sentido de não buscar aprender. Ignorância no sentido da pessoa achar que ela já sabe tudo, sendo que ela não estudou nada. Esse é um problema. A ignorância, ela está fazendo parte do nosso dia a dia. A pessoa assiste um vídeo lá do WhatsApp de 5 minutos e ela acha que já domina tudo. Olha aqui toda a verdade do mundo. Psh. Meu Deus, é um vídeo de 5 minutos do WhatsApp. Olha aqui toda a verdade do mundo. Assistiu lá um vídeo de uma rede social de vídeo curto. Olha aqui. Aquilo ali é um pedaço de informação. Um pedaço de informação. Aí a pessoa repete aquilo como um papagaio e ela acha que sabe. Isso aí é uma complicação. Isso é uma complicação. Só que, né, eu falo isso pra vocês, é difícil, eu sei da minha parte é muito difícil, mas assim, a gente excluir é pior. Falar mal do outro é pior. Tentar se posicionar a mais que o outro, falando é burro, falando é idiota, falando é lento, falando não pensa direito, é pior. Nós temos que trazer as pessoas pra perto. Nesse exato momento, lógico, eu tô falando aqui da sociedade de maneira geral, mas agora tratando aqui do nosso canal e da nossa comunidade aqui do Professor Piscine. Muitas vezes, acho que a Erika já até viu esses dias, né? Alguém colocou um comentário errado Alguém colocou um comentário errado e eu fiz um vídeo de shorts aqui do YouTube. E aí a pessoa falou, nossa, eu nem consegui assistir o vídeo. Falou numa boa, eu nem consegui assistir o vídeo porque tem um erro de português. Será que o professor não viu? Pessoal, é que vocês não acompanham os comentários do YouTube. Assim, se vocês vissem a quantidade de erros de português que tem,
E eu não falo de erros de digitação, ou de gíria, ou de coisa, não. Erros graves de português. Graves, assim. Se eu fosse corrigir... Imagina se eu ficasse corrigindo todo mundo. Você acha que alguém ia querer participar, ia se sentir à vontade se eu ficasse aqui... Eu vou falar numa boa, tá, Josimara? Você não escreveu nada errado, não. Então não sei se ela já foi embora, ou a Érica não escreveu nada errado. Imagina se eu chego assim, falou, Érica, ó, você escreveu um negócio aqui sem vírgula, pô. Pra falar sério, hein? Você acha que ela ia ficar feliz? Ô, Érica, ó, ou mesmo que eu falasse numa boa, Érica, por favor, olha, veja só, você pegou aqui e não está usando o substantivo correto. Você acha que ia ficasse feliz? Ô, Josimara, você não se... Olha, essa palavra aqui não existe, tá, Josimara? A pessoa não fica, a pessoa ela se sente fora. Ela não se sente parte daquilo. Eu prefiro que a pessoa se expresse da sua maneira aqui no canal, se expresse da sua maneira, com seu erro, coloque o que ela quer se expressar, e a partir dali ela vai estudando, ela vai descobrindo, aí ela olha depois e fala, putz, olha aqui, ó, falei um negócio aqui no professor, olha, não posso usar aqui, né, o mais é um problema grande que a maioria das pessoas tem, né, o mas e o mais. Então, assim, é muito comum isso. E não falo. E eu até gosto bastante da nossa comunidade aqui, que não tem muita gente que enche muito saco com isso. Porque não é legal, entendeu? E tem muita gente que não sabe falar. Às vezes a pessoa fala assim, se expressa, escreveu errado alguma coisa, o outro fala, você nem escreve direito, quer falar alguma coisa. Não, cara, deixa. O que é isso? Pelo amor de Deus, isso exclui. Então, assim... Por que todo mundo chama o outro de burro e lerdo como se fosse culpa do outro? Porque eles querem ofender. Então, a questão é de ofender e ser melhor que o outro. E não trazer para aprendizagem. E o nosso objetivo tem que trazer para aprendizagem acolhimento. Acolhimento. Acolhimento para que a pessoa comece a perceber, que ela comece a fazer parte. Às vezes a pessoa vem aqui no nosso grupo, a gente bate um papo, troca uma ideia... E aí a gente vai começando a descobrir, a pessoa começa a ler, ela começa a gostar de leitura, ela começa a ver os vídeos do professor, ela fala, pô, eu vou dar uma olhada nos livros de português, eu vou tentar melhorar meu português, vou tentar falar diferente, eu vou tentar trabalhar do meu jeito. E não tô falando que todo mundo aqui tem que virar um erudito da língua portuguesa e falar de uma forma rebuscada. Não tem nada a ver, entendeu? Né? Então, sim, são coisas que a gente precisa aprender a lidar com o outro. Aprender a lidar com o outro. E vocês sabem que a ideia é essa, né? Acolhimento, trazer a pessoa para conhecer, fazer a parte dela. Então, se fica um conselho aqui nesse vídeo, é que assim, você que está assistindo esse vídeo, vocês que estão ao vivo aqui comigo, evita, tá? Evita isso. Só se a pessoa também, aqui tem muita gente que gosta de se aparecer e provocar o outro. Aí tudo bem, aí... Pô, você está dizendo que então pode quebrar o pau? Não é isso, pessoal. É que depende muito de como você consegue lidar com as suas emoções. lidar com as suas emoções. O ideal é a gente ter paciência com as pessoas. Né? Tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com os outros. Uma coisa que eu falo pro pessoal também, e que as pessoas têm muita vergonha em escola, é perguntar. Pode perguntar, pessoal. Pode perguntar. Sabe? Perguntar, conseguir falar, expressar suas ideias, perguntar 10 vezes. Tem gente que não entende, às vezes eu falo assim, pros alunos mesmo, eu falo. Entendeu? Eu sinto quando a pessoa fala assim, entendi. Não entendeu, quer que eu falo de novo? Eu falo, não tem problema, eu falo 10 vezes. Eu falo 10 vezes a mesma coisa para você entender. Essa é a minha função como professor. Falar, mas você tem que se expressar e falar, eu não estou entendendo. Eu não consegui entender o que você está falando. Olha, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí tem pessoas que perdem a paciência. Tudo bem, nem todo mundo nasceu para ensinar ou repetir. Né? Isso faz parte da minha profissão. Pela minha profissão, eu não posso me irritar se alguém perguntar 10 vezes a mesma coisa aqui para mim. A menos que esteja me enchendo o saco. Que pode ter, tem gente que quer ficar enchendo o saco. Aí tudo bem. Mas se não tiver e for sincera a pergunta, eu tenho que explicar 10 vezes. Entende? E entender que algumas pessoas não vão entender mesmo. Entendeu, Sino? Elas não estão entendendo, elas precisam de mais conhecimento. E para que elas tenham mais conhecimento, é preciso acolhimento e conversar com essas pessoas de um jeito certo. Ficou claro isso que eu disse para vocês?
Por favor, coloque aqui pra mim se ficou claro isso que eu disse pra vocês, se faz sentido o que eu disse, se você concorda, se você não concorda, se você é do tipo que não, o professor não tem paciência, gente burra comigo, eu trato na porrada. Por favor, não faça isso, pelo amor de Deus. Por favor, não faça isso, tá? Seja aberto pra conversar. Seja aberto pra conversar, tá? Aproveite pra clicar em gostei e compartilhar, que é muito importante também.